Muito boa tarde, senador. Muito boa tarde a todas e a todos. Voltar a Minas é sempre um privilégio, um prazer muito grande. Eu antecipei o meu horário de forma meio antiprotocolar, porque eu queria participar dessa absolutamente justa homenagem a uma das maiores brasileiras contemporâneas, que é a Luísa Trajano, e a ela eu dedico a minha militância de hoje. Infelizmente, eu vou só dar uns toquezinhos dos dois, não é muita coisa não, mas eu vou procurar fazer com jeito. Bom, eu quero agradecer ao Paulo César Oliveira, não sei se está aqui, mais uma vez o privilégio de ser lembrado para estar aqui com vocês na Conexão Empresarial de Minas Gerais. Quero agradecer ao Gustavo César, que faz às vezes nosso anfitrião, você será sempre muito bem-vindo em Fortaleza. Quero agradecer e honrado, cumprimentar a presidente da Câmara Municipal, futura deputada federal, Aneli Aquino. Quero abraçar esse grande mineiro que fez um trabalho extraordinário como secretário de Saúde das Minas Gerais. E se eu tivesse o privilégio e a honra de poder votar em Minas, que tem grandes pessoas, grandes personalidades, veja, Luísa, eu também elogio os adversários, mas ainda assim o meu voto seria para o Dr. Marcos Pestana, por toda a sua imensa folha de serviço, decência e capacidade de projetar o futuro que Minas Gerais precisa. Cumprimentar a militância do PDT, na pessoa do meu amigo e irmão, companheiro presidente do partido, Mário Eringer, e saudar esse jovem talento, o vereador líder do prefeito da administração municipal na Câmara, que é o nosso candidato a senador, Bruno Miranda. E aí, como a gente faz no Ceará para abreviar os grandes comícios, quando tem muito orador, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Né? Não deixamos ninguém de fora da saudação. Deixe que eu lhes diga, por 40 minutos, que foi o que a organização me encarregou, como é que eu estou vendo as coisas do Brasil. Eu vejo, se sou candidato, com muita esperança, porque o Brasil, como Luísa Trajano demonstra todo dia e demonstra na sua fala sempre muito generosa, o Brasil tem todos os elementos físicos e humanos para superar qualquer dos mais complexos desafios. Isso me dá coragem para, pela quarta vez, tentar presidir o Brasil. Nunca me abateu a paixão, o amor, a confiança que eu tenho de que o Brasil pode ser um experimento civilizatório exemplar para a humanidade. Eu não estou exagerando em nada, eu tentarei demonstrar aqui ao cabo dessas minhas reflexões. Porém, se eu reconheço esse potencial extraordinário, eu não posso deixar de repartir consigo, meus irmãos e irmãs patriotas mineiros, a percepção que eu tenho de que nós estamos vivendo hoje numa crise agônica. Essa crise que nós estamos vivendo, às vezes quando a gente está dentro, a gente não percebe, é preciso ter um pouco de olhar perspectivo e prospectivo, como eu posso ter 41 anos de vida pública, testemunhando por dentro a vida nacional. Eu ajudei a desenhar o Plano Real, a executar o Plano Real sob a liderança do grande mineiro, presidente Itamar Franco. Acreditem, eu tenho muita convicção de que eu sei o que está acontecendo na doença do modelagem econômica brasileira. Mas eu queria dizer isso, que mesmo com essa esperança, a minha percepção é de que o Brasil vive a mais profunda, a mais complexa, a mais grave e a mais remitente no tempo, e esse é um fator relevante de entendermos, crise social e econômica da nossa história. Se isso for fato num país que vive de crises, nós não temos como não entender a consequência política dessa crise agônica. Também aí nós vivemos uma crise política com gravíssima contestação institucional. Veja, falarmos em plena segunda década do século XXI em defender a democracia liberal, sabe, multidões como foram ontem às ruas do Brasil, apenas defender o direito de votarmos e falarmos e nos organizarmos entre empresários, entre trabalhadores, entre intelectuais, jornalistas. Isso é um sintoma agônico dessa crise que tem esse múltiplo ângulo, essa múltipla complexidade, mas tem. E esse é o único ponto onde a minha crítica às vezes é confundida com algo pessoal. Não é. A responsabilizar quem nos lidera por essa questão, mas não é para fazer a satanização de ninguém, é para identificar a doença. Nenhum médico vai tratar bem o doente se não fizer um diagnóstico com as consultas, os exames especializados, a ausculta dos diversos órgãos, enfim. E é disso que se trata. O organismo nacional brasileiro está profundamente doente e é isso que eu quero propor. Reparem bem, para a gente fazer uma reflexão que respeite esse ambiente plural que a Conexão Empresarial de Minas Gerais sempre patrocinou, que é a qualidade da gente querida das Minas Gerais.
O Brasil, entre 1930 e 1980, isso são 50 anos, o Brasil cresceu 6,7% ao ano em média. Para crescer quase 7% em média, significa que nós escolhemos anos de crescer 15 pontos percentuais. Isto é mencionado nos compêndios de economia e na experiência internacional que eu frequento, nesse circuito acadêmico, ainda agora recentemente fui a Oxford, como um milagre brasileiro. Pois bem, entre 1980 e o ano 2010, reparem, podemos até não precisar ser explícito, mas entre 80, restos do período militar, neoliberalismo tosco do Collor, neoliberalismo ilustrado do Fernando Henrique, neoliberalismo humanizado do Lula, desastre da Dilma, isso é uma história. E se a gente não localiza assim, ainda que pareça às vezes crítica pessoal e não é, o Brasil cresceu, perdeu o pulso de crescer a 7 pontos e desce para crescer 2,5 pontos. Entre 80 e 2020 e 2010, o Brasil cresce 2,6% em média. Ou seja, já perdemos o pulso de crescer, porque ao contrário do mundo velho, o Brasil ainda tem uma demografia que se expande muito aceleradamente, que nascem 2 milhões e 700 mil bebês brasileiros por ano. Se nós não crescermos, não há equação possível para nenhuma das nossas tragédias, nem prioridades, nem boa fé, nem boas intenções, nem absolutamente nada. Se não crescer, não há alternativa. Pois bem, o grave, entretanto, que qualifica a minha opinião de que é a mais grave e profunda crise da história brasileira, é que entre 2010 e 2021, o Brasil, pela primeira vez em estatística de 120 anos, perde definitivamente o pulso de crescer. O Brasil cresce a próximo de zero, 0,26%, um quarto de 1%. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil não cresce nada. E nascem nesse período 29 milhões de crianças. Se as nossas instituições tivessem entrado nessa estagnação econômica, já com padrões razoáveis de distribuição de renda, nós teríamos empobrecido o per capita do Brasil. Mas não, nós entramos nessa perversão com 5 brasileiros acumulando a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres do Brasil. Então você vê o seguinte, isso é um socialismo? A Luísa também chama sempre isso. Eu disse, não, pode até ser socialismo, que para mim não é um palavrão, mas é assim, qual é a escala do mercado de consumo brasileiro? Quantos brasileiros podem entrar nas lojas Marisa, sabe, e comprar? E qual é a média de poder de compra dessas pessoas? Ora, se a renda está deprimida a este valor, a Marisa trabalha no ínfimo percentual do potencial histórico. Luísa, não falei da Marisa para não ficar fazendo propaganda, não. Eu falei Marisa mesmo, porque posso ficar fazendo propaganda da minha predileta, não. Né? Sim, eu estou falando Magazine Luiza, Casa Bahia, é Ricardo Eletro. Por que Ricardo Eletro, um modelo de negócio absolutamente interessante das Minas Gerais, vai para o espaço? E são 400 mil pontos de emprego que fecharam nesse período de comércio, que fecharam no Brasil nesse período. 38 mil indústrias fecharam nesse período. Então é só para palavrar. Então repare bem, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul da nossa tradição cristã é o mesmo, se o chão cada vez mais pródigo e generoso, porque agora nossas tecnologias descobriram o pré-sal, descobriram como é que se planta no Cerrado, que era um deserto econômico, descobriram como é que a mineração, não é, pode ser feita em bases sustentáveis. Há um caminho longo por percorrer, de novo estou falando nas Minas Gerais, mas enfim, se o solo brasileiro, mais generoso do que nunca, porque agora temos essas riquezas, aprendemos a virtude da biodiversidade, aprendemos, enfim, a Embrapa sabe produzir algodão que já nasce colorido, com a cor predileta, e se o povo é o povo da Bossa Nova, é o povo do Clube da Esquina, é o povo do Cinema Novo, é o povo a quem se dando oportunidade, já demonstrou ser capaz de qualquer proeza, o que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil, que era a economia que mais crescia na história do planeta durante meio século, passa a ser consistentemente, por 3 décadas, o país que menos cresce no mundo capitalista? Acredito que essa é a dimensão do debate necessário. Mas eu faço uma pergunta para encaminhar, porque eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Até sou, quando escrevo livros. Mas agora eu sou um pré-candidato, agora eu já sou um candidato a presidente do Brasil, e estou exigindo, humildemente, mas exigindo que os meus adversários não façam isso. Sabe, não se protejam um ao outro na fuga fascista e antidemocrática de debater. Por quê? Porque eu quero exibir a minha virtude de
de pessoa mais qualificada. Não, acreditem, não é. É porque o que está errado no Brasil, nas nossas instituições, acreditem, meus irmãos, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são tão perversos e sádicos que vão lá e fazem tudo errado, só de maus que são conosco. Se fosse assim era mais fácil. O que está errado nas instituições brasileiras está errado para atender a um pacto ultra-reacionário de concentração de poder e de renda na mão de uma minoria cada vez mais ínfima e que consegue hegemonizar o debate ideológico e subornar o Estado político brasileiro para repetir mais do mesmo. E ao falar em mais do mesmo, eu relembro uma frase antológica do maior cientista, o maior cérebro da idade moderna da humanidade, que é o Einstein. Ele dizia que a definição de insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Pois é disso que se trata. O Brasil está há 30 anos repetindo as mesmas coisas, com esses números trágicos, cuja especialização lhes peço venha para fazer, e um debate político prometendo mais do mesmo, e isso não é mais possível. Porque se nós crescemos a 7, passamos a 2,5 e agora a 0, abaixo disso é colapso. E o colapso tem concretudes. Mas vamos lá dar desenho prático à crise brasileira. Mundo do trabalho. A pior renda média da série histórica está sendo anotada hoje. Então a renda média do povo brasileiro está hoje no pior volume da renda histórica. Isso dá a dimensão da escala da economia brasileira. Isso dimensiona o mercado interno brasileiro. Isso dá ou não dá plataforma para o empreendedor brasileiro, ao ganhar escala no mercado doméstico, como a China faz, ganhar o mercado internacional e, ganhando escala, se proteger da competição global. Estou falando de coisa prática entre empresários. O salário mínimo, como sintoma dessa decadência de renda, está há 4 anos sem reajuste nominal, sem reajuste real, pela primeira vez em muitas décadas. O salário mínimo brasileiro, deixa que eu diga aos mineiros, hoje tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só ganha em poder de compra do salário mínimo da Venezuela, que, como todo mundo sabe, embora o PT admire, outra estocadinha, é um regime trágico, não é? De uma crise institucional indefensável, que é a tragédia venezuelana. Pois bem, a mais rica economia da Latinoamérica paga um salário mínimo que só ganha do da Venezuela. Isso aqui é uma dimensão. Agora vamos ver o mundo do trabalho. No Brasil hoje, entre desalento, que é aquelas pessoas que procuram emprego e desistiram, desemprego aberto e informalidade, nós estamos falando de 60% a 70% do povo brasileiro. 60% a 70% do povo brasileiro estão completamente entregues à seguinte realidade: jornada semanal de trabalho para quem vive de bico, 60 a 70 horas. Sem direito a descanso semanal remunerado para ir ao templo ou à igreja, sem férias, sem 13º salário. A saúde mental do brasileiro médio está se deteriorando e os indicadores da rede de atenção psicossocial brasileira são os mais trágicos da história, a demanda por remédios, por psicotrópicos, por remédio para dormir do nosso povo. Mas repare, se isso já seria gravemente preocupante e deprime o mercado interno para a demanda da nossa economia, nós estamos produzindo 50 milhões de pessoas que no futuro próximo, 15, 20 anos, chegarão à velhice e à doença e às dores, né, da incapacidade de ir à rua lutar, sem nenhuma cobertura previdenciária, sem aposentadoria nenhuma, porque não tem renda nenhuma para pagar o plano privado de previdência social. Isto não terá solução lá naquela data. Ou refletimos sobre isso cá, quando há caminhos, e o Brasil tem caminhos para isso, ou não é possível. E o contrato previdenciário normalmente é um sacrifício contemporâneo para um financiamento futuro. Isso tem que ser tratado com a seriedade necessária e repartir a conta da forma socialmente e politicamente mais justa. Nós fazemos tudo o oposto. Pois bem, sob o ponto de vista empresarial, repare bem, eu já dei números aqui. Pelos números da Confederação Nacional do Comércio, o Brasil fechou 600 mil unidades comerciais nos últimos 11 anos. Pelos dados da Confederação Nacional da Indústria, 38 mil indústrias foram fechadas no Brasil, e é o mais grave episódio de desindustrialização da história do capitalismo mundial. Em 1980, o Brasil era 6 Chinas. Em 1980, ontem, o Brasil era 6 Chinas sob o ponto de vista de produção industrial bruta. Hoje o Brasil é quase 1/20 da China. No mesmo período, vícios, oportunidades, ameaças, a mesma coisa. Portanto, não é uma fatalidade, é um problema
que é para onde eu quero caminhar, minha conclusão ao cabo do diagnóstico. Nosso problema não é Francisco, Maria ou Manuel. Sabe, o nosso problema é a prostração ideológica a um modelo econômico e a um modelo de governança política que estes sim, não os Marias e Manés que passaram pelo poder no Brasil, são os responsáveis por isso. Claro que Maria, Manuel ou Chico, nós temos que identificar se são comprometidos lucidamente com essa perversão, porque isso tem que se identificar, porque eles não saem, eles continuam aí, querendo continuar mandando, querendo repetir mais do mesmo. E isso, infelizmente, tem que ser dito com toda clareza para que o juízo livre do povo brasileiro se afirme, e não o lobby, a propaganda, o esmagador consenso sobre as instituições que não prestam. Deixa eu lhes dizer o que é esse modelo que eu estou falando. Todas as instituições brasileiras estão desenhadas de maneira a proteger um mecanismo que transformou o Estado Nacional Brasileiro, eu sei o que eu estou falando, em uma grande máquina, terrível máquina de transferir renda de quem produz, do comércio, da indústria, da agricultura, dos serviços, e de quem trabalha o mundo produtivo para o rentismo, para a especulação financeira. E aqui também determinadas coisas são muito eloquentes. Por exemplo, o que explica que há 26 anos a economia brasileira tem a maior taxa de juros do planeta Terra? Nós tivemos momentos importantes de equilíbrio fiscal. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar, foi 5,4%, 5,2% de superávit primário. Aliás, governador de estado, prefeito de uma capital, não tem um dia de déficit, nem um dia sequer. Portanto, ninguém me confunda com alguém que não seja austero. Eu fui prefeito da 5ª cidade brasileira, governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda, nenhum dia, sob minha responsabilidade, o Estado Nacional ou a Prefeitura gastou um centavo a mais do que arrecadou. Mas veja, houve momentos extensos nesses 30 anos do Plano Real, estou arredondando aqui, em que nós tivemos superávites consistentes e a taxa de juros jamais deixou de ser consistentemente a mais alta do mundo. Lá como hoje, repare bem, os americanos estão hoje com a pior inflação dos últimos 40 anos. De 40 anos, a inflação sobre o dólar, reserva de valor da humanidade, termo de troca único ainda internacional das compras de todo mundo. Pois bem, a inflação dos americanos é de 8,5%, a taxa de juros é de 2%. A Europa está com a pior inflação dos últimos 18 anos. A taxa de inflação está se aproximando de 9%, a taxa de juros da Europa é 2,75%. No Brasil, nós estamos com a taxa de juros em 13,25%. Para enfrentar uma inflação que nem remotamente tem a ver com demanda. Todo mundo aqui tem experiência para saber, quem maneja crediário sabe mais ainda, não é? Não há inflação de demanda, porque juro funciona quando a demanda é maior do que a oferta. E aí, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu diminuo a demanda, que eles chamam de demanda agregada. Ora, o Brasil está com capacidade instalada ociosa da indústria de 20% a 25% há 15 anos. Não tem hiato de produto em nenhum setor brasileiro. A nossa inflação é de custo e é produzida pelo governo. Política de preços da Petrobras. Portanto, agora nós vamos ter uma deflação. Na antevéspera da eleição, uma deflação. Vai olhar a causa disso. A inflação dos alimentos, 15% anualizada. E a do combustível, o preço administrado pelo governo, 0,58% negativo. Isso sabe como? Subsidiando uma política de preços absolutamente criminosas e sem precedente na história da humanidade, tirando 17 bilhões de reais da saúde, da educação, da segurança pública, dos estados que na conta de 23 em 27 estão quebrados. Oh, Minas Gerais! Oh, Minas Gerais! Sabe, a estrutura de ajuste fiscal que está se impondo a Minas Gerais, outra vez, a primeira foi lá com o Eduardo Azeredo, e eu tomei um avião e vim aqui dizer, Eduardo, não assine isso. Isso é uma deliberada providência para vergar o joelho de Minas Gerais, para tirar o poder político de Minas Gerais, para transformar o Palácio da Liberdade numa usina de destruição de liderança e monopolizar o poder na oligarquia que o lulopetismo e o PSDB, combinados, como está evidenciado agora, querem para o Brasil. Não é por acaso o Rio Grande do Sul está na mesma situação. Os parceiros da Revolução de 30 estão todos vergados, impossíveis e inviabilizados. Por quê? Porque Minas não tem nenhuma influência sobre a política de juros do governo.
Então faz um ajuste fiscal, o governo pega e aumenta 1,5 ponto na Selic. Sabe quanto custa 1,5 ponto na Selic para o Tesouro Nacional, meus compatriotas? 60 bilhões de reais por ano. Sabe o que aconteceu ano passado, agora, de maio a maio? Esse ano, de maio a maio, o Brasil, de novo, passou 500 bilhões de juros. 500 bilhões de reais de juros foram pagos pelo Tesouro Nacional Brasileiro entre maio do ano passado e maio desse ano. E, em cima disso, se estabelece um teto de gastos com o pretexto grandiloquente, porque sempre a retórica é muito linda, de austeridade fiscal, sendo que 52% do orçamento, que é juro, rolagem e amortização de dívida, estão fora. E os privilégios de algumas categorias, por exemplo, generais, agora a notícia é que o general candidato a vice do Bolsonaro botou R$1 milhão de vantagens extras no bolso, em plena pandemia. E a farra sabe o que é? Eu vou para os números para identificar por que acontece. O gasto corrente com o servidor público nas grandes categorias subiu 9 pontos acima da inflação no governo Bolsonaro. Aí sabe para que serviu o teto de gasto? Deprimir ao menor volume da história, sem rival, o investimento. Então você tem 52% de gasto em elevação, juro, porque cada 1,5% eles alocaram 9 vezes o 1,5%. Vai para 60, dá 600 bilhões de reais por ano de aumento da despesa pública, fora do teto. O servidor público privilegiado recebe 9 pontos acima da inflação e agora o teto de gasto virou um teto de investimento. Sabe o que aconteceu? 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento nacional brasileiro. 25 bilhões sobram para investimento. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 25 bilhões de investimento. E a política brasileira, desculpa, Luísa, do senhor Bolsonaro, entrega numa emenda do relator, que a imprensa venialmente chama de orçamento secreto, que é o fundo do poço, em que se tem nem mais vergonha de dizer, eu vou separar isso aqui para roubar, né? São 19 bilhões de reais. 19 dos 25 bilhões de reais que sobram. Na menor hipótese, vai ser pulverizado em 1.000 pequenos favores locais, sem nenhuma consistência, enquanto 14 mil obras públicas estão paradas no Brasil, se deteriorando, enquanto a infraestrutura do país precisa de 4,36% do PIB para manutenção, nós estamos aplicando 1,36%, ou seja, a infraestrutura que tínhamos está se deteriorando, o patrimônio nacional está se depreciando, e o país entrando em colapso. Ou alguém acha que nós não vamos repetir agora uma recessão? Está palavrada para esse trimestre. Quer ver? Tome nota. No trimestre agora a recessão estará absolutamente pactuada para invadir 2023. Tem solução para isso? Tem. Mas isso que não vai ser resolvido com mertiolate e com band-aid. Sabe, esses remédios tópicos que preparam a gente para ir para o médico fazer a radiografia para ver se aquilo é ou não uma fratura exposta. Eu proponho que nós recelebremos a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa é um desafio político muito complexo, nos quais nós estamos perdendo os brasileiros. Projeto supõe um plano. Eu desafio algum mineiro, algum brasileiro que me diga para onde o Brasil está indo em qualquer setor da vida nacional. Como se fosse possível tanger, né, a Magalu sem um plano estratégico. Ela sabe onde ela está, ela sabe para onde ela quer ir, ela sabe as ameaças, os riscos, ela tem orçamentação, ela tem meta, ela tem supervisão, ela tem avaliação, ela tem controle, ela tem prêmios, ela tem punições. Essa é a ciência de administrar. Pois eu estou dizendo ao brasileiro de Minas Gerais, não é de hoje não, o Bolsonaro, que é uma tragédia, é de muitos anos. O Brasil não sabe para onde está indo em nenhum setor da vida nacional. O mundo está mudando o padrão econômico para a economia do conhecimento, a economia digital. O Brasil está regredindo. A profissão básica da economia digital é o programador. Hoje há uma demanda de 500 mil programadores desocupados no Brasil, enquanto o nosso povo corre pela rua atrás do emprego. A distância entre 500 mil vagas de programador e um povo desempregado é governo. A iniciativa privada pode ajudar muito, mas ela tem que ter convergência. Tem que ter um ambiente estratégico, ela tem que ter cofinanciamento, ela tem que ter uma série de associações que nós não temos plano para nada. Qual é a política industrial e de comércio exterior brasileira? Eu escrevi esse livro e parece assim Deus amargando os exemplos teóricos que eu escrevi. Porque eu digo que o Brasil é criminoso quando destruiu o seu complexo industrial, e dou exemplos práticos. Aí eu falo, complexo industrial da saúde. Cavalheiros e damas, o Brasil
importa do estrangeiro, fora da pandemia, 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. 80% disso a patente é vencida. Você ali pega a Unimontes em Montes Claros, organiza uma incubadora de empresa, a compra governamental protegida pelo nosso status da Organização Mundial do Comércio, vai lá, sabe, um copiar-colar, do ponto de vista tecnológico, pega o Sebrae, que sabe fazer, o Senac, o Senai, capacita, e a compra governamental é o dinheiro ouvindo a conversa. Pois bem, veio a pandemia e o Brasil estava precisando importar EPIs, máscara, da China. Toda a nossa vacina vem da China e da Índia. Todos os fármacos, para não dizer todos, 86% dos fármacos, próteses. Agora mesmo tive no médico, tirei aqui um câncer de pele, desses vasos celular, para a imprensa não especular, né, que é irrelevante, mas enfim, todos os equipamentos coreanos. Em 1980, o Brasil era 6 vezes da China, a Coreia não existia. O que aconteceu lá que não aconteceu aqui? A política desenhou um modelo econômico, sabe, protagonizando o esforço tecnológico, protagonizando o esforço da capacitação produtiva, apostando na ciência e na tecnologia, no esforço de política industrial, na perfuração de mercados, numa política exterior, né, que defendesse e procurasse ambiente para a colocação dos nossos produtos industriais. E naquela data, 34% da produção brasileira era industrial. Sabe quanto resta hoje da indústria de transformação? 9 pontos. Se repetir mais do mesmo, nós vamos a zero. E sabe o que é zero? É o Brasil dos anos 10. Nós estamos hoje com o padrão industrial, com proporção da economia, que tínhamos em 1910. Será possível que nós vamos para uma eleição sem refletir sobre isso? Passa na cabeça de alguém que o nosso modo moderno de produção, de consumo, que o nosso povo legitimamente conhece e aspira e tem direito, sabe, do meio de diagnóstico médico moderno, do último fármaco de última geração, do telefone celular, né, do 5G, nosso povo conhece isso e quer. Será que alguém acha que nós vamos pagar essa conta da vida moderna que o povo brasileiro aspira com commodities, com petróleo bruto, minério de ferro in natura? A China já está perfurando 22% do mercado de aços planos do Brasil, com minério de ferro produzido no Brasil, que atravessa o mundo, é processado lá, e a chapa de aço, que é um semi-elaborado, já é mais competitivo, pelo menos em 25% do mercado brasileiro. Portanto, projeto supõe um plano, orçamento, divisão de tarefas, metas, prazos. Eu proponho no meu projeto que o Brasil se impõe a tarefa de ser um Portugal, que é o país mais pobre da Europa Ocidental, portanto é uma meta muito modesta e humilde, em 30 anos. Só para vocês terem ideia do desafio, para isso nós precisamos chegar à renda per capita de Portugal em 30 anos, nós precisamos crescer 5% ao ano sem perder nenhum ano. Estou falando para os senhores que nós estamos crescendo 0,26 há 11 anos. Portanto, eu tenho que dizer como fazer para reverter esse quadro. E esse devia ser o debate, porque se não estabelecermos uma cumplicidade com os tomadores de decisão e com o nosso povo, a prevalência do interesse dominante hoje está aí. Vai continuar, porque eles ganharam já os dois que estão polarizando. Seu comunista, seu fascista, quem é o mais corrupto dos dois e tal. Tá bom, vamos então todo mundo aceitar votar no menos corrupto, no menos fascista, no menos comunista, e vamos construir uma ex-nação, que é o que está de fato tratando no Brasil, uma ex-nação, condenando o nosso povo a essa vida de miséria que está aí. Pois bem, nacional por quê? Cavalheiros, a mitologia internacional neoliberal afirma que a economia é um fenômeno global. Ok, eu entendo que desde que o primeiro homem levantou-se nas duas pernas, lá nas savanas da África, a humanidade busca estreitar distâncias, virtualizar as distâncias, os fretes estão mais baratos. Eu estou entendendo que tem isso, mas a condição de produzir, de trabalhar, de empreender, nunca foi e nem é presentemente global. Nós temos aí, desde 2008, a taxa de juros no mundo rico é zero ou negativa. Em Minas Gerais, se desconta duplicar, está quase 2% ao mês. Coloca uma economia para disputar, uma se financiando a zero, outra se financiando a 42%, 45%, 50% de juro ao ano. Essa economia que se financia a 42% está morta. Por quê? Porque não existe na economia real margem de lucro superior a 5%, 6%, 7% em ambiente concorrencial. E se a economia de um país impõe a este país uma taxa de juros consistentemente mais alta do que a rentabilidade média dos negócios da economia real, a economia para. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai calcular. Eu corro risco, vou pagar imposto,
ser assediado por maus funcionários que existem, etc, etc, acordar cedo, dormir tarde, correr riscos regulatórios, etc, justiça do trabalho caótica, tudo isso, ou eu boto na renda fixa, onde o BTG está anunciando que paga 200% da CDI. Quem é o idiota que vai correr risco? Eu não sou um empreendedor que tem um pulso irresistível, que é o que está salvando a lavoura do Brasil. Aqui uma extraordinária, de novo dá para elogiar. Mas se a Luísa quisesse liquidar o negócio dela e botar os bilhões que isso renderia na renda fixa, a quinta geração dela seria podre de rica. E é o que está acontecendo no Brasil. O sonho dos ricos agora é vender, fazer um IPO, comprar uma casa em Miami, esse paraíso cultural da humanidade, e que se lixe o Brasil. E que se lixe o Brasil. E nós cá embaixo precisamos concordar ou discordar disso. Eu discordo veementemente. Discordo veementemente. Pois bem, nacional por quê? Porque hoje a competição global é caracterizada pela maturidade, pela sofisticação tecnológica. E tecnologia crescentemente é um domínio muito estrito, nem sequer nações. Hoje a disruptura interna nos Estados Unidos, por exemplo, entre um Vale do Silício na Califórnia e um imigrante mexicano que fornece o McDonald's para o funcionário do Google que está do outro lado da rua, é uma profundidade abissal, e a distância é tecnologia, é inteligência tecnológica, é inovação. O que não dizer sobre o ponto de vista da escala global? 5G, 6G, novos materiais, nanotecnologia, engenharia genética, robótica, mecatrônica, são assuntos que o povo brasileiro nem sequer sabe do que se trata. Quem vai fazer isso? Se não for uma sólida parceria planejada, nacional, para o Brasil. Nacional por quê? Porque é escala. Você tem a Magazine Luiza. Qual é a escala da Magazine Luiza? 40 mil funcionários. Compara com o Magazine Alibaba chinês. Eu não sei como ela existe. Aprendeu isso, e aí fez o nacional-consumismo, explodiu as contas externas do Brasil, o mesmo partido, a mesma gente, a dona Dilma foi lá e quebrou o país. No Brasil nunca houveram perdido 3 pontos percentuais em 2 anos, é a maior recessão, é essa que está aqui, essa crise que está aqui é essa daí. E aí faz o quê? Qual é a solução? Alopra a taxa de juros. Quando alopra a taxa de juros, vem para o fisco, vem para a conta pública. E o empresariado, com razão, tinha 27% de carga tributária. Quando eu ajudei a fazer o real com Itamar Franco, hoje paga 33% de carga tributária, reclama com razão uma reforma tributária, mas o fisco nacional tem a seguinte resposta: 23 dos 27 estados quebrados, qual é o centavo de imposto local que pode ser dispensado nesse cenário?
a não ser a irresponsabilidade de tirar 17 bilhões de reais que o Bolsonaro tirou agora dos estados e municípios, com esse subsídio criminoso ao preço dos combustíveis para provocar deflação em véspera de eleição. Isso é que nem cuspir para cima. Cuspiu para cima, só espera um segundinho, ó, cai na testa. E vai cair na testa assim que acabar a eleição no Brasil. É o maior estelionato eleitoral. Eu estou propondo que a gente quebre essa lógica. E essa lógica nos traz para o desafio político. Eu estou com a proposta com começo, meio e fim, peço a oportunidade, em ocasiões outras, que eu não vou extrapolar o tempo, de procurarem pelo menos me dar a vez de conhecer as ideias. E elas não me pertencem. Eu colhi essas ideias nas melhores práticas internacionais, na melhor literatura, na experiência de 41 anos de gestor, sabe, exitoso. Eu estou me apresentando, é o meu currículo, é o meu LinkedIn que eu estou apresentando, para ver se eu mereço a atenção do povo brasileiro. Eu ver, sabe, o debate nacional confinado à apologia da ignorância, como nós estamos fazendo. Sabe o que é isso? É simplesmente inviabilizar soluções. Porque essas soluções todas pedem claramente que você ponha em debate um novo modelo. E aí vamos lá, qual é a minha proposta? A minha proposta é que a gente tenha metas de curto, médio e longo prazo. No longo prazo, vou ser telegráfico, o Brasil precisa levantar a sua formação bruta de capital. Isso tem a ver com desenho tributário, desenho previdenciário, mercado de capitais. Outra ocasião haverá para nós conversarmos, mas eu tenho muitos documentos, muitas reflexões sobre isso. A segunda tarefa de longo prazo, mas tem que começar agora, é pacificarmos com a nossa inteligência, e não com o negócio de ideologia barata e mofada, um novo projeto nacional em que a convergência entre o Estado saneado, uma iniciativa privada poderosa e uma universidade comprometida em produzir as respostas técnico-científicas para o modelo pretendido, nos seja permitido fazer no Brasil. Nós entre aqui estamos num verdadeiro Babel, todo mundo brigando, se insultando na internet, o processo político ridiculamente posto entre personalidades absolutamente desqualificadas moralmente, inclusive moralmente, mas especialmente rendidas à incapacidade de formular uma estratégia nacional. Isso não me faz melhor do que ninguém, isso só diz do momento trágico que a produção política brasileira está germinando. Eu não sou candidato porque é fácil. A pessoa com a minha experiência sabe quanta dificuldade, sabe, o ceticismo desse auditório, o tamanho das cadeiras vazias aqui. Se eu tivesse nas pesquisas aí, com os bancos pagos e tal, estaria gente pedindo para entrar, detetor de metal, eu estaria de colete à prova de bala, tudo baboseira, sabe, de um país que simplesmente demitiu-se a elite política de refletir sobre as coisas. E eu vou fazer isso, né? Então veja, no longo prazo isso, mas no curto prazo nós precisamos resolver alguns problemas. E são de natureza macroeconômica, não é apelo demagógico, que eu não tenho a menor vocação para isso. O Brasil tem hoje 77,8% das famílias brasileiras com recorde de endividamento. Como o juro é o mais aloprado do mundo, nós temos 66 milhões e 600 mil pessoas inadimplentes no SPC. Ora, como é que cresce o PIB? 60% do crescimento do PIB é puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias expandem o consumo, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que tendo mais encomenda, contrata mais gente, encomenda mais matéria-prima. Pois bem, o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda eu já demonstrei, os piores da história, consolidadamente. O único lugar onde eu posso reverter esse quadro com a política pública é no endividamento. Eu tenho toda uma proposta de reestruturação séria do passivo estrangulado das famílias, mediante um programa massivo de educação financeira, mas basicamente assim, não sei quanto é a carteira do Magazine Luiza de inadimplência, mas eu chamo no leilão reverso público e ela vai ajuizar se quer ou não entrar nesse programa. Se ela entrar, ela vai me dar um desconto, porque ali aquele crédito está inflado por juro, correção monetária, multa, etc, etc, e provavelmente não vai voltar nada. Na experiência que a gente pratica há anos no Ceará, a gente consegue desconto de 90%. É só entrar no leilão do Serasa, Google, que vocês vão ver, as pessoas não querem crer nisso, porque eu sou vivido, sou sério. Pois bem, e aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão refinanciar a parcela de 10%, e eu tenho os números. A dívida média é R$ 4.600, um desconto aí de 70% desce para 1.400, eu pico 1.400 em 40 vezes. Pelo amor de Deus, isso é muito simples de fazer, e o sistema de garantia vai ser aval solidário, que a gente tem muita vivência de fazer também, enfim. Segundo, o mesmo para as empresas. Senhores, senhoras, o Brasil tem hoje 6 milhões de empresas no Serasa.
6 milhões de empresas na sala da falência, da recuperação judicial. 3 empregos uma pela outra, 18 milhões de empregos. Será que houve um surto de calote na mentalidade empresarial brasileira? Não. Isto é consequência da taxa de juros criminosa que o governo lá como cá pratica e que inviabiliza a saúde dos negócios. Demanda em depressão, custos em ascensão, tributação em ascensão e dívida explodindo pelo encargo de juros. Como é que alguém sai disso? É preciso fazer, também tem uma proposta, o lastro aqui é maior. Eu proponho pegar uma fração das reservas cambiais que estão aplicadas a zero, custando 14% para serem constituídas. O PT se gaba aí, o Brasil tem reservas cambiais? Tem, mas vou ensinar para vocês como é que se faz o truque petista de dar saúde financeira. Você está pobre, está liso, está sem dinheiro? Vou lhe dar uma ideia genial, é o modo petista de fazer as coisas. Era o Brasil. Foram ao mercado, tomaram dinheiro emprestado a 14% a juro brasileiro, compraram dólar e hospedaram esse dólar nas reservas cambiais aplicadas a zero. Então, é mal comparando, eu sou um pobre, desgraçado, resolvi ir no agiota, tomar dinheiro emprestado a 14 e abrir a cadeira de poupança aplicada a zero. Eu não sou um gênio financeiro, fiquei rico. Essas reservas não precisam estar dessa altura. Pelos padrões técnicos, nós precisamos ter 1 ano e meio de reservas, que é 1 ano e meio de importações, mas eu deixo 2 anos e meio e ainda tem um saldo aí de uns 80, 90 bilhões de dólares para eu fazer um fundo soberano administrado pelo BNDES, que vai lastrear uma reestruturação do passivo das empresas que aderirem ao programa de formalização de mercado de trabalho, de investimento e de recuperação de capacidade instalada ociosa, sem o que a empresa não sobrevive. Pois bem, terceiro movimento é retomar o investimento público. Já dei os números, posso ser mais breve, porque eu já passei da conta aqui do horário e abusando da sua paciência. O investimento público brasileiro, com 25 bilhões apropriado, 19 pelo Centrão e pelos ladrões do orçamento, esqueça. Ou a gente acaba com isso e multiplica isso. Para isso, nós temos que fazer um sistema tributário novo. Me perguntem qual é, porque não há mais ocasião para fazer, está todo desenhado. Mas para o empresariado do comércio e da indústria, eu tenho um anúncio simples. O mundo tem um imposto sobre valor adicionado, que é o IVA, VAT. O Brasil, se nós botarmos a contribuição social sobre o lucro líquido como valor adicionado, nós temos 6. ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Ou a gente racionaliza isso, ou é impossível. Agora, como é que racionaliza isso? Entendendo que a reforma tributária não pode ser feita separada da Previdência. Por quê? Porque a Previdência Social brasileira é uma de 3 no mundo que mantém o regime de repartição, cuja premissa é demografia jovem e alta formalidade do mercado de trabalho sumiram da vida. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela, olha a companhia onde nós andamos, mantém esse sistema. E a elite brasileira se recusa a refletir sobre isso, a elite política. Eu tenho uma proposta de um novo modelo, por que tem que ser uma junto com a outra? Porque PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, são tributações sobre valor adicionado, mas são direcionadas ao financiamento da Seguridade e não do Tesouro. Por isso a gente precisa trabalhar 2 coisas juntas e nem sequer metodologicamente a gente tem conseguido fazer isso no Congresso, onde tem uma boa inteligência acumulada. Em seguida a esse movimento, nós temos que reindustrializar o Brasil. Aqui a lei é evoluir o Brasil para a economia do conhecimento, para o mundo digital, revolucionar a educação, preparar uma nova escola, que nós já estamos fazendo no Ceará. Eu dou indicações aqui para as pessoas verem que eu não sou um poeta, mas um velho executivo que tem as coisas práticas para mostrar como exemplo. Não que o Ceará não seja um estado muito pobre, é paupérrimo, mas isso só põe em relevo. Como é que o estado mais pobre, um dos mais pobres do Brasil, tem 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. A saúde do Ceará é melhor do que qualquer padrão brasileiro também. A mortalidade infantil da minha cidade é 8 por mil, igual a da Suíça. Portanto, é possível fazer mesmo um pouco de dinheiro, dependendo desse conjunto de valores que eu estou propondo aqui. Com este conjunto de coisas, nós podemos oferecer ao Brasil essa ideia emancipadora. Eu trago como vice uma expressão muito eloquente do valor da sociedade feminina do Brasil. Ana Paula Matos é uma mulher extraordinária. Ela tem, vamos dizer, fáscias do povo brasileiro, é uma mulher baiana, negra, submissa, portanto, a todos os preconceitos e interdições, mas ela é, antes de mais nada, uma extraordinária vitoriosa. Ana Paula tem qualificação como advogada, é professora,
ela tem especialização em finanças, mestrado em administração pública, é vice-prefeita de Salvador, foi secretária de combate à pobreza, chamada Diana dos Pobres, petroleira concursada e é uma pessoa para quem também eu peço a atenção de todos os brasileiros, mas especialmente das mulheres. Ninguém representa melhor o Brasil nessa tentativa que eu tenho de fazer, de anunciar um novo tempo para o nosso país. Muito obrigado por sua atenção. Bem, queria agradecer mais uma vez a presença do nosso prezado Ciro Gomes, candidato à presidência da República do Brasil pelo PDT. Nós vamos continuar a nossa missão aqui.